Olá, eu sou o professor Rondinelli Melo e nesse vídeo eu irei trabalhar com você 3 questões gráficas que dizem a respeito do Enem. A primeira questão é o Enem 2019, segundo dia, caderno azul, e o seu gráfico que está representado aqui ao lado da questão. A segunda questão será Enem 2016, segunda aplicação, segundo dia, caderno azul, e o gráfico está aqui representado também ao lado. A terceira e última questão será a respeito do Enem 2014, segundo dia, caderno azul, e o seu gráfico também aqui representado ao lado. Vamos retornar à primeira questão e começarmos a analisar. Bem, nós temos aqui a questão Enem 2019, segundo dia, caderno azul. O que essa questão está informando para nós? Vamos fazer a leitura. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos, fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Então é este gráfico que é um gráfico conhecido como um gráfico de radar. Voltando à questão, continuando. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendida no respectivo dia da semana. Quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em tal dia. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Então agora vem a pergunta. Segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é. Então, para nós resolvermos essa questão, vamos dar uma olhada aqui no Excel, que eu fiz a montagem para você aqui. Eu coloquei aqui todo o enunciado da questão e montei uma tabela para melhor visualização. Aqui está o gráfico original da questão e nós vamos montar esse gráfico para irmos aprendendo o que a questão quer passar para cada um de nós. Nossa finalidade é fazer a interpretação da questão para que você possa entendê-la de forma melhor. Então, primeiramente, aqui são os produtos que ele irá vender, esse comerciante irá vender, e aqui são os dias da semana. Então, de acordo com esse gráfico, nós temos aqui o pastel representado pela linha em negrito, o refrigerante pela linha cinza e o caldo de cana pela linha pontilhada. Quando falamos em pastel, no domingo, o gráfico mostra que está sendo vendido 10 pastéis. Então vou colocar aqui 10. Verifica que o gráfico está modificando aqui, ó. Na segunda-feira, se nós analisarmos o gráfico aqui na questão de pastel, na segunda-feira, nós temos aqui uma venda de 0, 2 pastéis. Então vamos colocar aqui 2 pastéis. Na terça-feira, essa quantidade vai a 0, 2, 4 pastéis. Então temos aqui 4 pastéis. Na quarta-feira, essa quantidade, 0, 2, 4 pastéis novamente. Então na quarta-feira, 4 pastéis novamente. Na quinta-feira, nós temos aqui, de acordo com o gráfico, a linha em negrito. Então nós temos 0, 2, 4, aqui a metade, 7 pastéis. Agora nós temos aqui na sexta-feira, 0, 2, 4, 6, 8. Então temos 8 pastéis. E no sábado, aqui no sábado nós temos quantos pastéis? 0, 2, 4, 6, 8, 10 pastéis. Então teremos aqui 10 pastéis vendidos no sábado. Ou seja, durante toda a semana a quantidade de pastéis vendido foram 45 pastéis. Sendo que 10 no domingo, 2 na segunda, 4 na terça, 4 na quarta-feira, 7 na quinta-feira, 6
8 na sexta-feira, 10 no sábado. O total foram 45 pastéis. Da mesma maneira eu vou preencher aqui, só que esse preenchimento aqui, no caso, vai ficar a seu critério. Eu vou fazer o preenchimento aqui de forma automática para você. Certo? Então, ó, cada vez que eu preencho uma linha dessa, o gráfico ele vai se montando. Aqui nós temos o gráfico do pastel, semelhante a esse. Então eu vou fazer todo o preenchimento para você e o gráfico ele está aqui já todo preenchido. Então, como esse gráfico está melhor de ser analisado, nós vamos retirar esse e entender a questão. Bem, aqui nós temos um resumo da questão que está sendo pedido. A próxima semana ele quer vender refrigerante, pastéis e caldo de cana. Ele diz que ele estima vender uma quantidade de refrigerante no seu respectivo dia da semana igual à quantidade de refrigerante da semana passada mais a quantidade de caldo de cana da semana passada. O que isso significa dizer? Domingo ele vendeu 7 refrigerantes, então vou colocar aqui 7 refrigerantes, e vendeu 4 caldos de cana, vou colocar aqui 4 caldos de cana, domingo. Então, na próxima semana ele estima vender quanto? 4 mais 7, 11 refrigerantes. Por exemplo, aqui no sábado, ele vai... Quanto refrigerante ele estima vender no sábado? Então aqui ele vendeu na semana passada 8 refrigerantes e a quantidade de caldo de cana ele vendeu aqui 7. Então vou colocar 7. Então ele estima vender na próxima semana 8 mais 7 dá um total de 15 refrigerantes. Então é isso que o problema está passando para a gente. A quantidade de refrigerante que ele vai vender na próxima semana será a quantidade de refrigerante e de caldo de cana que ele vendeu na semana passada no seu respectivo dia da semana. Já pastéis, a quantidade de pastéis, segundo o problema, é a mesma quantidade de refrigerantes que ele vende na mesma semana, ou seja, na próxima semana, considerando sendo a semana já. Então significa dizer que se na próxima semana ele vendeu 15 refrigerantes, então na próxima semana venderá 15 pastéis, a mesma quantidade. Por exemplo, na quarta-feira ele vendeu 5 refrigerantes. E quantos caldos de cana? 2 caldos de canas. Então quantos pastéis ele vai ter que vender? A mesma de refrigerante. 5 mais 2 vai dar 7. Então 7 refrigerantes ele vai ter que vender 7 pastéis. Isso o problema está afirmando para a gente, que na próxima semana ele venderá a mesma quantidade que ele vender, a mesma quantidade de pastéis que ele vender de refrigerante. Já com caldo de cana, o problema diz que ele estima vender a mesma quantidade da semana passada. Então, por exemplo, se semana passada ele vendeu no domingo 4 caldos de cana, na próxima semana ele também terá que vender 4 caldos de cana. Se na sexta-feira ele vender 7 caldos de canas, significa dizer que na próxima semana ele vai ter que vender 7 caldos de cana. Então, isso o problema está passando para a gente, certo? Vamos seguir aqui para você entender ainda. Vamos lá, gráfico 1, continuação. Então, o que é que nós temos aqui? O problema diz que a quantidade de pastéis é a mesma quantidade de refrigerante. Então, olha aqui. Vamos começar aqui com refrigerante para nós entendermos melhor. No domingo, ele vai vender quanto? Na próxima semana, quantidade de refrigerante mais a quantidade de caldo de cana. Então, ele vai vender 7 mais 4, 11. Já na segunda-feira, ele vai vender quanto refrigerante? A quantidade de refrigerante da semana passada mais a quantidade de caldo de cana da semana passada. Então, 4 mais 3, ele vai vender 7. Da mesma forma, ele vai fazer para os outros dias da semana. 8 mais 7, 15 no sábado. A quantidade de pastéis. Qual é a quantidade de pastéis? Ele estima vender a mesma quantidade de pastéis que ele vai vender de refrigerante. Então, se ele vendeu de 11 refrigerantes, ele estima vender também 11 pastéis. Se ele vendeu na segunda-feira 7 refrigerantes, ele estima vender também quantos pastéis? 7 pastéis. E assim sucessivamente. Então a quantidade será a mesma. Agora caldo de cana. Como é que vai ser a quantidade de caldo de cana?
O problema diz que a quantidade de caldo de cana é a mesma que ele irá vender. Ele estima vender na próxima semana a mesma quantidade de caldo de cana que ele vendeu na semana passada. Então, se na segunda-feira se no domingo ele vendeu 4 caldos de cana, então ele vai vender na próxima semana 4 caldos de cana. Se na segunda-feira ele vendeu 3, então na próxima semana ele vai vender 3 caldos de cana, e assim sucessivamente, certo? É isso que o problema está passando para nós. Aqui, por exemplo, ó, só relembrando, quantidade de refrigerante. Então nós temos aqui, ó, vamos supor, aqui na segunda-feira, temos aqui 4 refrigerantes. Então semana passada ele vendeu 4 refrigerantes, mais caldo de cana ele vendeu 3 caldos de cana. Então vou colocar aqui 3 caldos de cana. Então a quantidade de refrigerante que ele vai vender, 7 na segunda-feira. E a quantidade de pastéis que ele estima vender, a mesma de refrigerante. Então se deu 7, a quantidade de pastéis também terá que ser 7. E a quantidade de caldo de cana? A quantidade de caldo de cana é a mesma que ele vendeu na semana passada. Então se no domingo ele vendeu 4, aqui ele vai vender 4. Se no sábado ele vender 7, aqui também ele terá que vender 7 caldos de cana. Então essa é a analogia, essa é a interpretação que o problema está passando para cada um de nós. Só que a grande pergunta é, quantos pastéis ele vai vender a mais na próxima semana? Então veja bem, eu vou apagar aqui, olha o que vai acontecer. Na próxima semana ele vendeu quantos pastéis? Aqui nós temos, ó, somando essa quantidade, nós iremos ter um total de 72 pastéis. Então vou colocar aqui, ó, 72 pastéis. Menos a quantidade de pastéis que ele vendeu na semana passada. A quantidade de pastéis que ele vendeu na semana passada foram 75. Então vou colocar aqui 75. Então quantos pastéis? 75 não, 45. 45. Então quantos pastéis a mais ele vendeu? Então ele vendeu 27 pastéis a mais, certo? Se nós fôssemos fazer, em vez de pastéis, nós fôssemos fazer, por exemplo, quantos refrigerantes ele vendeu a mais? Basta fazer 72 menos 44. E faríamos aqui, ó, 72 menos 44, venderia 28 refrigerantes a mais na próxima semana. Se fosse a quantidade, por exemplo, de caldo de cana, então ele vendeu na próxima semana 28 e na semana passada ele vendeu também 28, então significa dizer que ele não vendeu uma quantidade a mais de pastéis na próxima semana, certo? Só que o que é que o problema está querendo? Voltando a repetir a resposta correta. Quantos pastéis a mais ele vendeu na próxima semana? Se na próxima semana ele vendeu 72 e na semana passada ele vendeu 45, então significa dizer que 72 menos 45, ele vendeu 27 pastéis a mais. Essa é a resposta correta do problema. Com relação à segunda questão que nós iremos fazer, nós vamos deixar essa questão para a próxima videoaula. Então se você está inscrito no canal, se você está comentando aqui, não esqueça de ir para o próximo vídeo para que você possa aprender a próxima questão que iremos aqui interpretar para você. Tudo bem?